sou a Lia e bem-vinda ao meu canal. Hoje eu vim fazer mais uma pintura com giz pastel oleoso. Na tela é a referência do desenho, que eu peguei do Pinterest. A maioria das referências que eu pego são ou do Pinterest ou do Instagram. Inclusive, eu sigo muitas pessoas que desenham e postam tutoriais de desenhos, vídeos. Eu posso ficar horas vendo esse tipo de coisa no meu Instagram ou no Pinterest. Acho muito fascinante. É uma coisa que, inclusive, eu recomendo para outros artistas, porque ajuda muito no processo criativo e a ter ideias. O nosso desenho foi feito inicialmente com lapiseira. Eu não gosto muito de usar lápis, tá, gente? Isso é um complexo que eu tenho. A não ser quando eu vou fazer sombreamento em preto e branco com grafite. Fora isso, eu não gosto. Como eu já falei em outros vídeos, geralmente quando eu vou fazer o sombreamento, eu pinto primeiro as partes mais escuras e depois as mais claras, para evitar de borrar. Por exemplo, eu passei a cor base da pele e depois eu passei o escuro por cima, e aí não apaga mais, não sai mais. E aí quando eu passo o escuro primeiro, eu tomo todo o cuidado para delimitar a área, já esfumo, e aí quando eu passo o claro, o risco de acontecer um desastre é menor. Porém, nessa pintura eu fiz diferente. Eu fiz primeiro as partes mais claras da pele e depois eu passei as partes mais escuras. Neste vídeo eu estava mais inexperiente com o giz pastel oleoso, porque os vídeos que eu coloquei, que eu postei no canal, eu não coloquei necessariamente na ordem que eu gravei. Então essa pintura que vocês estão vendo foi uma das primeiras que eu fiz com giz pastel oleoso, então eu ainda não tinha desenvolvido o meu próprio jeito de usar o giz pastel oleoso, a minha própria técnica. Então foi um pouco em meio ao caos essa pintura, porque eu não tinha desenvolvido ainda o meu estilo de fazer o desenho em giz. Eu não acho que foi algo que chegou a estragar a arte, porém eu acho que poderia ter ficado melhor se eu tivesse usado a técnica que eu desenvolvi posteriormente a esse vídeo, de pintar primeiro as partes mais escuras. Porque o que houve? Eu pintei essa parte que seria o sombreamento da bochecha, a parte mais rosada que tem na referência do desenho, com esse tom de cor mais amarelado, que eu deveria ter usado um puxado pro vermelho para dar um rosadinho nas bochechas, mas eu usei esse tom mais amarelado. E aí ele não misturou direito com a parte mais clara da pele. Eu acho, na minha opinião, que tem alguns tons de giz que misturam as cores melhores e outros não. Parece que a cor é mais dura, sabe? E na hora de espalhar, não espalha bem. Não sei porquê, eu também tenho essa impressão com um lápis de cor. Parece que tem algumas cores que são mais vivas e que espalham melhor e outras não. Talvez isso seja neurose da minha cabeça. Enfim, aí o negócio não misturou de jeito nenhum, né? Que agora eu faço de outra maneira, né? A parte mais escuras eu esfumo primeiro, já espalho primeiro, e aí quando eu passo a parte clara eu esfumo mais ainda a passagem de cor entre o mais claro e o mais escuro, pra eu garantir que não vai acontecer em outro desenho o que aconteceu nesse aí, que ficou essa parte amarelada, que não chegou a estragar, né? Mas eu acho que era uma coisa que poderia ter ficado melhor. E aí as pintinhas que eu fui fazer dela, as sardas dela, não tava pegando direito a cor, porque eu usei uma cor escura, que tava quase da cor que tava na bochecha e não tava pegando, eu tive que colocar uma mais escura. Só que a mais escura que eu coloquei, eu não gostei, achei que ficou um escuro feio. Então assim, foi um caos. Por isso que vocês estão vendo que o planner que eu tô usando papel em cima, ele tá todo riscadinho de giz pastel, que é justamente para ir testando as cores, para ter certeza como as cores vão se comportar uma do lado da outra, para que não fique uma coisa feia na hora de colorir o desenho. Então isso é muito importante, tanto para o giz pastel quanto para a pintura com aquarela, outro tipo de tinta. Você tem um papel que a gente chama de papel de borrão, que é aquele papel em que você vai testar as cores e vai ver como se comporta. Porque dependendo do material e do tipo de papel, vai mudar, não vai ficar a cor exata que fique em uma textura como em outra. Por exemplo, eu tenho papéis coloridos no meu quarto, papel preto, papel vermelho, e cada cor vai se comportar diferente em diferentes superfícies. Então a gente vai testando e já vai vendo a nossa paleta de cores, ver como é que se comporta a cor mais clara, a cor mais escura, a cor da bochecha, a cor do sombreamento, para que não fique uma coisa esquisita, como no meu desenho, né? Que ficou uma coisa que eu acho que poderia ter se comportado melhor. Eu acho que esse tom de pele mais amarelado que eu escolhi, ele se comporta muito bem para ser sombra, mas para ser o rosadinho da bochecha, não. E vocês podem notar, né, que essa parte amarelada mais escura é difícil de se misturar
como eu já tinha dito antes. Então, o lance de testar as cores no papel é muito importante, tem um papel de borrão. E no giz pastel, a gente pode esfumar, misturar as cores. Mais ou menos como a gente faz com a tinta aquarela, né? Que as cores misturam em lindos degradês. Mas como é que a gente faz? O giz, ele não dilui em água, ele dilui em óleo. E isso eu já falei em vários vídeos, mas eu vou falar em todos, né? Porque nem sempre a pessoa vê todos os vídeos. E aí, esse que você estiver assistindo, eu vou estar te ensinando isso. Que você consegue esfumar o giz pastel com o dedo, você consegue esfumar o giz pastel com um cotonete misturado com um pouquinho de óleo, ou algodão misturado com óleo, ou só o algodão, ou só o cotonete e o dedo, como eu já falei. Quem já desenha com grafite, lápis, fazendo degradê de cor só com lápis, sabe muito bem esse negócio de misturar com o dedo, que eu já usei muito quando eu era mais nova. Então, esse negócio do dedo não foi novidade. Também existe um negócio que é chamado esfuminho, que ele é feito exatamente para isso, né? Para esfumar, como se fosse uma esponjinha, que você encontra em papelarias, que é exatamente para isso que serve, porém eu não tenho. E com essa pintura e outras que eu fiz, eu acabei desenvolvendo a minha técnica, né, de pintar as cores mais escuras primeiro, para que tudo fique mais misturado e mais bonito. Só que tem uma questão, esse preto, ele é muito forte. O giz pastel ele é muito pigmentado. Vocês podem ver que a minha mão já tá manchada aí de rosa. E não é batom, gente, é giz mesmo, porque nesse mesmo dia eu tinha feito outra pintura. Aliás, eu acho que eu tinha feito algumas outras, não lembro se era 2 ou 3, fiz algumas que eu tive que usar o rosa e por isso que a minha mão tava manchada desse jeito. E geralmente o giz pastel ele é muito pigmentado. Avalie então a cor preta. Essa cor preta foi o meu terror, porque por mais que eu esfumasse, ela não parava de ficar texturizada. Texturizada, tipo assim, nos pedaços, né? O giz, ele tem essa coisa de ser muito pigmentado, de soltar muita cor e de ficar com uma textura. Então, você passa o dedo e você sente, você arranca e vem junto o pigmento. E o problema é que isso pode acabar fazendo o desenho borrar e você se sujar. E esse desenho, né, com essa cor preta de cabelo, a chance de borrar tudo era muito grande. Então, o que eu fui fazendo? Eu fui usando o preto, eu fui esfumando e fui tirando já para evitar que borrasse o meu desenho todo. Porém, o preto do giz pastel ele era tão forte, mas tão forte que mesmo que eu esfumasse, que eu passasse o dedo, ele não parava de soltar pigmento. Então, eu tive que colocar ele numa espécie de moldura. Eu peguei uma sacola transparente e coloquei na frente dele, né? E fechei atrás, né, com fita adesiva, né? Como se eu tivesse emoldurado o meu desenho, porque cada vez que eu encostasse o dedo, esse preto ia se soltar. Então eu fiz isso, coloquei esse saquinho, colei atrás e deixei bem preso para evitar de borrar, porque eu tenho certeza que toda vez que eu encostasse ia borrar, não ia ter como, porque esse preto ficou muito forte. E durante o desenho eu até pensei em não usar o giz pastel preto, porque eu vi que não estava conseguindo misturar. Eu pensei em usar o lápis de cor. Porém, eu não gosto muito de usar lápis de cor. São poucas cores de lápis de cor que eu acho que fica uma coisa bonita, que fica uma cor bem misturada. E o preto não é uma delas. Não é uma dessas cores que eu acho que fica bonita. Então, ela fica sempre muito opaca e ela não mistura direito e ela fica toda falhada. E também é um preto que ele é muito claro. Ele não ia mesclar com esse preto bem escuro. Então, eu tive que finalizar com esse preto do giz pastel, realmente. Para esfumar esse desenho, eu usei mais meu dedo e o cotonete, porém tem uma técnica que faz degradês belíssimos, que é a técnica de esfumar com óleo mineral, que você consegue encontrar em qualquer farmácia por um preço bem baixo, e aí você pinga um pouco de óleo mineral no cotonete ou no algodão, e aí você consegue meio que diluir o giz pastel com óleo e as cores vão se misturar formando degradês, meio como que acontece com a tinta aquarela misturada com a água. Qualquer tipo de óleo funciona para esfumar o giz pastel, porém eu recomendo o óleo mineral, pois ele não tem nenhum tipo de cheiro. O óleo de cozinha ele serve, porém é um tipo de óleo fedorento e gorduroso e também mancha folhas de papel mais finas. Na verdade eu acho que mancha qualquer tipo de papel, né? Porém, enfim. Óleo perfumado também serve, eu já usei, porém deixou o desenho com um cheiro muito forte e eu acabei jogando fora,
depois aquele cheiro ficou me incomodando. Então, na minha concepção de tudo que eu testei, o óleo mineral é a melhor opção, pois ele não tem nenhum tipo de cheiro e não me dá nenhum tipo de incômodo. Os detalhes menores, o contorno do olho e os cílios eu fiz com caneta preta, pois eu acho que eu não acertaria nunca com giz pastel oleoso sem borrar e manchar meu desenho, então eu preferi fazer dessa forma. E eu fiquei na dúvida se eu fazia essa cobrinha ou não. Me digam aí o que acharam, se ficou legal ou não. Assim ficou o resultado final do nosso desenho. Me digam aí se gostaram ou não. E até o próximo vídeo.